Glórias a Deus. Mais um culto de doutrina. Quem achou diz amém aí, Salmo 51. Quem não achou diz misericórdia. Bom, se todos acharam, vamos ler a palavra do Senhor esta noite. Salmo 51, versículo 1 diz a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face do meu pecado, dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não comprazes em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém, irmãos? Não foi combinado não, mas a testemunho da Tânia tem muito a ver com aquilo que eu vou falar aqui esta noite. Amém? Queridos, nós sabemos, irmãos, que Davi, ele cometeu um grande pecado contra Deus. Nós sabemos que os homens gostam de observar, são atraídos pelo aquilo que vem. E as mulheres, muitas vezes, gostam também de serem observadas. Davi, um dia, ele se levanta à tarde, ele estava em casa, e ele vai na sua varanda, e ele olha pela janela, e vê uma mulher ali se banhando. E ali, irmãos, abre-se uma janela para uma grande tragédia que aconteceu na vida de Davi. Muitas das vezes, irmãos, nós jogamos toda a carga para cima de Davi. Mas se nós formos analisar, o texto aqui não fala, irmãos, mas também é de se estranhar que uma mulher tome banho de frente para a janela da casa do rei, talvez sabendo até o horário que o rei se levantava para espiar na varanda. Estou conjecturando, a palavra de Deus não diz isso. Mas geralmente, irmãos, quando ocorre um pecado, e principalmente um pecado de adultério, as duas partes aqui geralmente estão em concordância, irmão. A balança não pende só para um lado. E Betseba, ela estava ali tomando, banho de frente para a varanda do rei. E ali Davi vê aquela mulher e se interessa, é atraído pelo aquilo que ele vê. E ali ele manda buscar ela como rei, e ele adultera com Betseba. Este salmo, irmãos, que nós acabamos de ler aqui, é o registro da agonia da alma de Davi após este pecado, irmãos.
após esse terrível crime, não só do adultério, mas em seguida do assassinato do marido de Betseba, que Davi manda que ele vá à frente das linhas de guerra para que seja morto, irmãos. Davi, ele cobiçou, adulterou e tentou esconder o seu pecado. Davi, ele usou 4 estratégias, irmãos, para ocultar o seu pecado. O plano A, irmãos, em primeiro lugar, ele chama Urias lá da guerra e vai dar férias a Urias, porque Betseba, ela engravida, e Davi manda buscar Urias e diz: vem da guerra, vai se deitar com a tua esposa. Para quê? Para que depois a criança que estava gerada naquele ventre fosse supostamente dada como de Urias. Era o primeiro plano de Davi. Mas Urias, como um leal soldado, irmãos, ele vem da guerra, mas ele não vai se deitar, ele não entra na sua casa, porque ele não acha justo os seus companheiros, os seus amigos estarem na guerra e ele em casa se deleitando, e ele não entra para deitar com a sua esposa. Aí Davi vai para o plano B, chama Urias, promove um banquete, dá bebida, dá comida, esperando que Urias se embriagasse e voltasse para sua casa. Mas Urias come, bebe, mas dorme na soleira da porta da casa e não entra na sua casa. Aí Davi vai para o plano C. Ele encomenda a morte de Urias, manda uma carta para colocar ele na linha de frente, para que ele seja logo alvo, atingido. E assim ocorre, irmãos. E assim ocorre. Urias é morto. E Davi vai para o plano C. Assim que Urias é morto, ele casa-se com Betseba para encobrir que ela estava grávida antes ainda com Urias. Então ele usou esses 4 planos aqui para tentar encobrir o seu pecado. Mas tudo parecia perfeito, irmãos. Tudo estava aqui aparentemente perfeito. Todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas, irmãos. Aparentemente. Mas não tem crime perfeito, nem pecado perfeito, irmãos. Porque só uma coisa Davi não contava, é que os olhos do Senhor estão em todo lugar, está vendo todas as coisas, irmãos. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, diz que, porém, estas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus estava vendo e Deus não concordou. Logicamente, Deus não comungou com aquele pecado. Deus não comungou com as artimanhas de Davi para tentar ocultar o seu pecado. E Deus vai e levanta o profeta Natã. E o profeta Natã, ele envia até a Davi. E chega até Davi, e Natã começa a contar uma história. Davi, deixa eu te contar uma história aqui, rapaz. Havia um homem que era muito rico. Ele tinha muitas propriedades e muitas criações. E um dia chega um viajante na sua casa. Mas ao invés dele pegar uma das suas ovelhas, porque ele tinha muitas, ele vai e pega daquele homem pobre que só tinha uma ovelhinha, e mata, e oferece de banquete. Naquele momento Davi se revolta, irmãos, porque a justiça própria, o ego do homem, e ele diz: esse homem deveria ser digno de morte. E Natã diz: esse homem é você, Davi. Esse homem é você que pecou. E ali, irmãos, Davi, ele se desmorona. E Davi, então, agora ele é tomado por um sentimento de culpa, irmãos, um sentimento de angústia, de horror, irmão. E foi nessa condição que ele escreveu esse Salmo 51, com esse sentimento de culpa que estava sobre ele, de dor, esse sentimento de horror, de ver que Deus estava presente em todo o seu ato. E ele vai e escreve o Salmo 51, irmãos, e começa a falar com relação ao reconhecimento do seu pecado. E ele se arrepende, irmãos, desse momento. E ele joga fora todo o veneno que ele estava tomado por ele.
e ali ele se arrepende verdadeiramente, irmãos. E aqui, irmãos, nós podemos ver o caminho da restauração de Davi nesse salmo, irmãos. Nós podemos ver aquilo que os passos que Davi, deu para fazer as pazes com o Senhor novamente. Enquanto Davi se calou, irmãos, não confessou o seu pecado, enquanto Davi tentou ocultar o seu pecado, enquanto Davi andou como um hipócrita, tentando aparentemente dizer que estava tudo bem, tudo normal, irmãos, a palavra de Deus diz, irmãos, que os ossos dele se secaram, a alegria da salvação foi embora. Ele já não era mais aquele homem alegre, aquele homem que tinha comunhão íntima com Deus. Enquanto ele tentou abafar, irmãos, a mão de Deus estava pesando sobre a vida dele dia e noite, irmãos. E Davi já não era mais o mesmo. Não há libertação, nem cura, nem restauração, irmãos, sem arrependimento. E essa mensagem que eu quero trazer aqui para os meus amados irmãos, essa doutrina de hoje, é uma doutrina, irmãos, que a igreja dos nossos dias não tem mais pregado, irmãos, que é a doutrina do arrependimento. Eu estou falando arrependimento, irmãos, não estou falando de remorso, que é diferente, nós vamos já ver sobre isso. Mas nós que somos cristãos, irmãos, quando nós nos arrependemos e chegamos no altar do Senhor a primeira vez, que o Senhor nos tira da cadeira, e nós reconhecemos o nosso pecado, e somos lavados pelo sangue da cruz de Cristo, ali é só o primeiro passo, irmãos. A partir daquele momento, a nossa vida tem que ser um viver diário de arrependimento como cristãos, irmãos. Porque agora o Espírito Santo de Deus está em nós, e todos os atos ou passo que nós dermos, que não agrada o coração do Senhor, Ele vai falar aos nossos corações. E de imediato, irmãos, se nós temos o temor do Senhor, de imediato nós temos que nos arrepender diante de Deus. E sermos restaurados pelo Senhor. João Batista pregou sobre o arrependimento, o Senhor Jesus pregou sobre o arrependimento, os apóstolos pregaram sobre o arrependimento, mas a igreja de hoje pouco tem falado sobre isso, irmãos, porque hoje nós chegamos na igreja e muitas das vezes a gente só encontra a palavra de mudança de situação. Eu era pobre e agora eu sou rico. Eu tinha aquela vida, agora eu tenho essa. Isso não é errado, irmãos, mas a igreja precisa falar sobre a mudança nossa em primeiro lugar, irmãos. E para nós mudarmos, irmãos, nós temos que nos arrepender. Hoje nós vemos muitas igrejas chamando os seus fiéis não para arrependimento mais, irmãos, e essa doutrina tem ficado esquecida na igreja. E o Senhor me cobrava ultimamente para me trazer essa mensagem sobre o arrependimento. E se nós por acaso viermos a pecar, irmãos, e queremos uma restauração diante de Deus, há alguns passos que nós devemos dar em direção à restauração. O primeiro passo, irmãos, está no versículo 3, você está com a sua Bíblia aberta. Davi diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O primeiro passo para a restauração, irmãos, é nós reconhecermos o nosso pecado, é reconhecermos quando pecamos. Davi por um tempo escondeu o seu pecado, tentou esconder o seu pecado, mas isso estava arruinando a vida dele, irmãos. Isso estava roubando a alegria de Davi. A convicção do pecado, irmãos, que nós devemos ter, é o primeiro passo para a restauração. Se eu sei, irmãos, que eu tenho cometido algo que desagrada a Deus, eu tenho essa convicção no meu coração, esse é o primeiro passo, para que eu venha a ser restaurado pelo Senhor, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não podemos estar olhando para os outros, irmãos, para justificar os nossos pecados. Porque muitas das vezes nós entramos por esse caminho, irmãos, porque nós achamos mais fácil apontar os erros dos outros
para justificar os meus pecados. Nós achamos mais fácil, irmãos, estarmos vendo aos outros de que olharmos para nós, os nossos pecados, irmãos. E às vezes nós tentamos culpar os outros por tudo que acontece conosco, e nós devemos ser honestos, irmãos. Nós só vamos ser restaurados na nossa vida espiritual quando nós reconhecermos que nós temos falhado, nós temos pecado contra Deus, e para isso nós precisamos estar argumentando ou justificando, irmãos, os nossos pecados. Enquanto nós tentarmos justificar nossas falhas, os nossos erros, irmãos, nós não vamos nos arrepender verdadeiramente diante do Senhor. Enquanto nós não reconhecermos, irmãos, que nós temos errado ou falhado diante do Senhor, nós não vamos ser restaurados diante do Senhor. E não adianta, irmãos, não adianta. Davi, ele disse: reconheço as minhas transgressões. O filho pródigo, ele disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Ele reconheceu, voltou-se para Deus. Irmãos, a diferença de Pedro para Judas é esta: todos dois falharam com Jesus Cristo, mas Pedro se arrependeu. Judas teve remorso, ele sabia que estava errado, ele sabia que aquilo não era certo, ele se angustiou, mas ele não se arrependeu, irmãos. Mas Pedro se arrependeu. Pedro voltou para os braços do Senhor Jesus. O Senhor o restaurou, porque ele reconheceu que ele tinha pecado contra o Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você esta noite: o mundo que está aí fora, ele vai tentar e vai fazer qualquer coisa para impedir que nós olhemos para nós mesmos, irmãos. Vai fazer qualquer coisa para impedir que nós analisemos as nossas falhas e nossos defeitos diante de Deus, porque o mundo ele vai oferecer aí tudo, passarela de carnaval, cinemas lotados, tudo para tirar a sua atenção da sua vida espiritual. E somos nós que temos que olhar, zelar pela nossa vida espiritual. Posso ouvir um amém, irmãos? O segundo passo, irmãos, é o reconhecimento da natureza do que nós temos feito. Versículo 1 e 2 diz isso. Davi, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi usa aqui 3 palavras, irmãos. Ele usa, em primeiro lugar, a transgressão. O que é a transgressão, irmãos? Transgressão é rebelião, irmãos. É se voltar contra Deus. Nós transgredirmos, irmãos, é se voltar contra a autoridade. Davi aqui está admitindo que ele foi rebelde contra Deus. Ele transgrediu contra Deus. Davi está dizendo aqui que a vontade dele foi que prevaleceu. Ele está dizendo que foi a carne dele que prevaleceu diante de Deus. E devido à sua carne, ele se rebeliou contra Deus. Isso é transgressão, irmãos. Mas Davi também, ele fala de iniquidade. Iniquidade, irmão, é perversão, é algo sujo, indigno, vergonhoso. Isso é iniquidade. E ele fala, por último, de pecado. Pecado é errar o alvo, é viver fora da vontade de Deus, é fora da linha, é numa direção oposta daquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, quando Davi diz que transgrediu, participou da iniquidade e do pecado, ele está falando da natureza, né, daquilo que ele fez. Terceiro passo, irmãos, é reconhecer, confessar que tudo isso é feito contra Deus, todos os nossos pecados e nossas falhas. Veja aí no versículo 4: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal,
para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. O engraçado aqui de Davi, irmãos, é que ele pecou contra Betseba, ele pecou contra Urias, ele pecou contra o seu povo, contra a sua família, né? Contra os homens que foram mortos na batalha. Mas Davi, ele confessa: pequei contra ti, Senhor. Sabe por que Davi reconhece isso, irmãos? Porque quando nós pecamos contra o nosso irmão, nós estamos pecando contra Deus, irmãos. Quando nós pecamos contra alguém, estamos pecando contra Deus que criou este alguém. Quando eu peco contra a vida do meu irmão, estou pecando contra Deus. É por isso que Davi diz: pequei contra ti, tão somente contra ti, ó Pai. Quantos estão entendendo? Estamos ferindo alguém amado por Deus, então nós estamos nos intrometendo na criação de Deus, irmãos. Se nós pecamos contra alguém, nós estamos pecando contra Deus. Davi, ele reconheceu, irmãos, que não havia desculpa. Não adiantava desculpa nenhuma, nem defesa, e nem direito de estar reivindicando. Ele sabia, irmãos, que não adiantava se justificar se não houvesse provas de arrependimento verdadeiro. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso interior, Deus conhece como nós somos por dentro, irmãos. É por isso que aquele publicano, ele batia no seu peito e dizia tão somente: tem compaixão de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. O publicano sabia disso, o fariseu não. O fariseu continuava com o teatro, dizendo: eu sou ofertante, dizimista, eu oro tantas vezes por dia. E ele continuava com o seu teatro diante de Deus, irmãos. Ele não se arrependia dos seus pecados. O publicano não, nem olhava para o céu. E sabe por quê, irmãos, que nós temos que fazer essa análise das nossas vidas diariamente? Porque a nossa natureza é má, irmãos. Nossa natureza é má. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos restaurar, é um processo. Mas se nós não cuidarmos de darmos legalidade para o Espírito Santo de Deus trabalhar nesse processo, a velha natureza, ela vai se levantar, irmãos. A velha natureza, ela vai prevalecer contra o Espírito Santo de Deus. Aquilo que você fortalece é que vai vencer na sua vida. Se você fortalece a sua vida espiritual, ela vai ser forte. Se você fortalece a sua vida carnal, natural, é essa que vai prevalecer diante do Senhor. E nós temos que entender, irmãos, que a nossa natureza, ela é essencialmente má. Mas no versículo 5, eu acho bonito isso de Davi. Ele diz assim: eis que iniquidade fui formado. Ele está reconhecendo que essa natureza, desde a sua formação, é pecadora. E em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está dizendo aqui, irmãos, que a razão do pecado dele, irmãos, não é o mundo aí fora. A razão do seu pecado, irmão, não foi Betseba. Ele está dizendo que a razão do seu pecado foi ele mesmo, porque a sua natureza é má, e ele não vigiou. A nossa natureza é que nós devemos cuidar. Quantos estão entendendo, irmãos? Não foi a beleza, nem o corpo de Betseba, irmãos, que fez Davi pecar. Foi o coração dele que estava sujo naquele momento. Não é simplesmente, irmãos, uma questão do que eu faço, mas como e de que maneira eu faço e sou, né? Davi reconheceu que o maior problema naquele momento era ele mesmo, era o seu ser. Davi, ele reconheceu que ele era corrompido, que o coração dele era uma fábrica de iniquidade. O que a palavra de Deus diz com relação ao nosso coração, irmãos?
Que nosso coração é enganoso, irmãos. O que é que Jesus diz com relação ao nosso coração, irmãos? Que é de lá que procede o quê? Iniquidades, tudo que não presta. Mateus capítulo 7, se não me falha a memória. É dentro dele, é dentro de mim que procede os maus desígnios. Não é o mundo, é o meu coração. Não é tão somente o que o mundo oferece, mas é o meu coração. Se o meu coração não estiver fortalecido em Deus, irmãos, com certeza as questões do mundo vão ser muito mais atrativas para o meu coração. Quando você percebe essa verdade a seu respeito, a única coisa que você pode fazer, irmão, é clamar como Davi. Davi clamou: tem misericórdia de mim, ó Deus. É como a Tânia falou aqui, todos nós somos falhos, pecadores, irmãos. E nós, irmãos, se nós reconhecermos isso, nós vamos sentir um profundo anseio pelo perdão de Deus, e que foi o que aconteceu com Davi. Ele sentiu no seu coração esse anseio para ser perdoado por Deus. Isso é temor a Deus, irmãos, isso é comunhão com Deus. Porque mesmo que nós tenhamos comunhão com Deus e vivamos uma vida de acordo com Deus, isso não quer dizer que nós não venhamos a pecar algum dia, possamos cair em tentação. A diferença, irmãos, é que mesmo que nós possamos cair, nós possamos nos arrepender e sentir esse desejo de perdão da parte de Deus, irmãos. Não nos conformarmos em vivermos em estado contínuo de pecado. Davi, ele sabia que precisava de paz e de perdão. É por isso que ele clamou: tem misericórdia de mim, ó Deus. Né? E Davi, ele pede mais, irmãos. Ele pede, naquele momento, ele se sente impotente diante daquela situação, porque Davi, embora ele fosse um homem rico, ele era um rei, ele estava no trono, ele tinha um determinado poder, ele estava tomando decisões, irmãos, mas ele não tinha paz. Porque o crente, irmãos, eu estou pregando aqui a vida de um crente, porque o crente que de alguma maneira, irmão, peca contra Deus, ele não vai descansar em paz, irmãos. Porque o crente verdadeiramente que tem o Espírito Santo de Deus, se ele pecar contra Deus, irmãos, ele vai ficar em guerra dentro dele, irmãos, porque ele não vai encontrar a paz. Ele não vai encontrar a paz. E Davi estava assim, ele não conseguia ter paz, não conseguia provavelmente dormir direito, nem comer direito, ele não podia fazer nada, irmãos. E é por isso, irmãos, que a maior necessidade do pecador arrependido e perdoado é tomar uma atitude, uma nova atitude diante de Deus. Ele não pode se conformar, né, com aquela atitude. A pessoa contra quem Davi pecou é Deus, mas a pessoa que ele desejava acima de tudo também era Deus. A diferença de Davi era essa, porque ele pecou contra Deus, mas ele ansiava tão profundamente Deus, que isso fez toda a diferença na vida de Davi. Ele não se acostumou com o pecado, ele não se conformou com o pecado, embora foi confrontado pelo profeta, mas ali de imediato ele se arrependeu, e ele passou a almejar a Deus, né? O arrependimento verdadeiro é isso, porque quando Adão pecou, irmãos, ele fugiu foi de Deus, Davi não. Quando Judas pecou, ele abandonou a Cristo, mas Davi não. Quando ele pecou, ele almejou se aproximar de Deus. Essa é a diferença daquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. Essa é a diferença do crente. Nós podemos até algum dia cair em pecado, mas a diferença é que nós vamos buscar a presença do Senhor, vamos almejar, vamos desejar estar na presença de Deus e não fugir da presença do Senhor. Muitos ao pecar, irmãos, deixam a igreja, abandonam a Bíblia, a oração, fogem de Deus. E este é o caminho oposto ao do arrependimento, irmãos. Este é o caminho oposto.
É o primeiro sinal, irmãos, que nós percebemos em alguém que não se arrepende, muitas vezes falha, é que a gente vê a pessoa sair da igreja, da presença de Deus, ao invés de buscar uma restauração, ao invés de buscar a Deus, ao invés de se abrir para Deus, ao invés de se arrepender verdadeiramente, a pessoa prefere se acomodar ao seu pecado, irmãos, e muitas vezes culpar a todos e a tudo, mas não busca o arrependimento diante de Deus, diante das suas falhas e pecados. E a gente vê muito isso, irmãos, infelizmente. Mas Davi quer Deus. Olha só como é que Davi faz. Davi quer aquele que ele ofendeu, que foi Deus. Ele vai buscar a Deus, porque ele sabe que só Deus é quem pode restaurá-lo. É só Deus que pode nos restaurar, irmãos. É só Deus que pode mudar a nossa vida, irmãos. É só Deus que pode renovar a nossa fé. É só Deus que pode apagar as nossas transgressões. É só Deus, irmãos, que pode fazer a nossa alma mais branca do que a neve, irmãos. É o sangue do Senhor Jesus. Então, a solução não é se afastar do Senhor. A solução não é deixar de buscar a Deus. A solução é buscar a Deus em um arrependimento sincero, e Deus restaura as nossas vidas, irmãos. Ele sabe, irmãos, Davi aqui sabe que Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Davi, ele tinha esse entendimento, irmãos. E nós sabemos muito mais ainda, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que a cruz foi onde Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Nós sabemos muito mais do que Davi, nesse sentido, porque Davi, o Cristo ainda não tinha se manifestado, não tinha aparecido, e hoje nós sabemos que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, irmãos. Ele derramou seu sangue pelos nossos pecados. Se Davi sabia que Deus, ele se agradava com o coração quebrantado, quanto mais nós sabemos que Jesus já pagou o preço dos nossos pecados ali na cruz do Calvário. Agora nós temos que então somente nos arrepender e nos apresentar diante de Deus, que os nossos pecados são limpos, irmãos. Quanto mais nós agora, porque quando nós nos voltamos para a cruz, irmãos, nós encontramos fonte de restauração, fonte de cura, fonte de renovação, fonte, irmãos, de unção sobre as nossas vidas. Quando nós nos voltamos para a cruz de Cristo, irmãos, nós encontramos a fonte de perdão que emana da cruz do Calvário através da morte de Cristo. Quando nós nos voltamos para a cruz, irmãos, e confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e de toda a iniquidade, irmãos. O homem, irmãos, que não percebe que precisa de perdão, ele não é um cristão, irmãos. Aquele que se acha que não necessita de perdão, é porque ele ainda não compreendeu o que é ser um cristão. Nós devemos entender, irmãos, que aquele que tem um coração arrependido e perdoado, a primeira coisa que nós necessitamos e devemos pedir a Deus, está aí no versículo 10, é o que Davi pediu: cria em mim, ó Deus, um coração, o que, irmãos? Puro, irmãos. E esse é o nosso real problema, porque nós não podemos corrigir a nós mesmos, irmãos. Nós não podemos mudar a nossa natureza mesmo, irmãos. Nós não podemos mudar a nós mesmos, irmãos. Somente Deus pode nos mudar, e é isso que nós devemos entregar a Deus e pedir a Ele, que crie em nós um coração puro, que transforme as nossas vidas, que transforme os nossos corações. Se Deus, todos nós precisamos, irmãos, de um coração puro. Olha aqui para mim, se Deus viesse aqui agora, mandasse apagar todas essas luzes, e ali onde o projetor é colocado todo domingo, ele começasse a transmitir todos os teus pensamentos diários. Hein? Começasse a aparecer aqui, bem aqui, desde que você se acorda de manhã.
Quem é que precisa de perdão aqui esta noite? Ou será que tem alguém aqui que não transgride durante o dia contra o Senhor? Será que tem alguém aqui que não pensa alguma coisa que não deveria pensar? Será que tem alguém aqui que não fala alguma coisa que não deveria falar? Será que tem alguém aqui esta noite que não faz algo que não deveria fazer diante do Senhor? Então nós devemos clamar como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Transforma, Senhor, a minha vida. E eu acho bonito o Evangelho por causa disso, irmãos. Porque muitas das vezes nós não pensamos nessas questões. Aí vem a palavra de Deus, irmãos, aí dá um soco na nossa presunção. Dá um soco na nossa presunção. Porque muitas das vezes nós nos achamos, irmãos, né, que não nos apresentamos como o bambambam. Mas Deus, Ele conhece todas as nossas vidas, irmãos. E nós somos homens e somos falhos. Nós devemos ter um coração novo, porque o nosso coração é enganoso e corrupto. E nós não podemos confiar em nós mesmos, amém? Irmãos, já estou concluindo. Vamos ver aqui o resultado do verdadeiro arrependimento. Olha aí o versículo 8 e o versículo 10. Faze-me ouvir júbilos e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa alegria, irmão, não é algo que tem a ver com temperamento não, irmãos. É a alegria de Deus, é a alegria da salvação, é a alegria do céu que nós passamos a ter quando nós temos comunhão íntima com Deus. O pecado, ele pode roubar temporariamente, irmãos, a nossa alegria, porque o maior ladrão de alegria é o pecado, irmãos. O maior ladrão de alegria é o pecado, quando nós pecamos contra o Senhor. Mas Davi, irmãos, ele agora vive para agradar a Deus e não aos seus próprios desejos. Depois que ele faz esta oração, depois que ele recebe essa restauração, Davi agora modifica, né? Em vez de pedra de tropeço, agora Davi passa a ser um instrumento de bênção, ainda mais nas mãos de Deus. Porque Davi, ele não quer mais viver nas trevas, mas ele quer andar debaixo da luz do Senhor. Quando nós somos perdoados, irmãos, e nós recebemos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, nós agora passamos a ser bênção também para outras vidas, irmãos. Porque eu só posso ser bênção para outras vidas se primeiro Deus restaurar minha vida e eu ser bênção nas mãos de Deus. Amém? Quem aqui já é uma pessoa salva para o Senhor? Deixa eu dizer uma coisa para você. Davi, ao pecar, não perdeu a salvação, irmãos, mas ele perdeu a alegria da salvação. Olha o que ele diz aqui, né? Renova em mim. Cadê? Versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Esta noite, irmãos, eu trouxe essa mensagem simples, mas com um tema, como eu já falei, que nós precisávamos ouvir aqui esta noite. E esta noite, irmãos, eu quero fazer algo nesses poucos minutos que me restam. Em primeiro lugar, eu quero que você fique em pé esta noite. Eu quero aqui esta noite, irmãos, fazer um convite a você. Talvez você esteja como a Tânia testemunhou, como uma dracma perdida na casa do Senhor. Talvez você esteja, irmãos, sem a alegria da salvação. Talvez você esteja triste porque pecou contra o Senhor e não sente mais a alegria do Senhor na sua vida. Mas esta noite eu fecho os seus olhos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer